Se o caso de Susanne von Richthofen foi o parricídio que definiu uma geração, o caso que vamos analisar hoje chocou o Brasil pela sua brutalidade visceral e pela sua estética quase cinematográfica. Esta é a história de como um conto de fadas moderno, regado a luxo e segredos, terminou da forma mais grotesca possível, dentro de sacos plásticos descartados em uma vala. Esta é a história de Elise Matsunaga, que, assim como Susanne, ela também se tornaria por anos uma das moradoras mais famosas do pavilhão de Tremembé. Mas antes da prisão, antes do crime, antes do sangue, havia a fachada. E que fachada! O ano é 2012. Em um dos endereços mais caros de São Paulo, na Vila Leopoldina, ergue-se um superapartamento de luxo, uma cobertura de mais de 500 metros quadrados. Ali vivia um dos empresários mais bem-sucedidos de sua geração, Marcos Kitano Matsunaga, 42 anos. Ele não era um nome qualquer. Era o herdeiro e CEO da Yoki, um dos maiores impérios alimentícios do Brasil. Um homem reservado, de família tradicional japonesa, que comandava um negócio multimilionário. Ao seu lado vivia sua esposa, Elise Araújo Kitano Matsunaga, 30 anos. Loira, bonita, elegante. Para o mundo exterior, ela era a personificação da esposa troféu. O casal tinha acabado de ter sua primeira filha, um bebê de pouco mais de um ano, e vivia uma vida que parecia saída das páginas de uma revista de celebridades. Viagens internacionais, carros de luxo, jantares nos restaurantes mais caros e um apartamento decorado com armas de fogo raras, o hobby de colecionador de Marcos. Era a união do poder e da beleza. Mas, como o detetive BR aprendeu ao analisar o caso Richthofen, as fachadas mais perfeitas são muitas vezes as que escondem as rachaduras mais profundas. O que o público não sabia é que Elise não era uma herdeira. Ela tinha um passado que ela lutou para apagar e que Marcos, ironicamente, pagou para encontrar. Nossa história não começa no apartamento, mas sim em dois lugares distintos, quase ao mesmo tempo, em maio de 2012. O primeiro local é uma delegacia. No dia 23 de maio, Elise Matsunaga procura a polícia para registrar um boletim de ocorrência. Ela está aparentemente desesperada. Ela relata que seu marido, Marcos, desapareceu. Segundo seu depoimento, no dia 19 de maio, um sábado, Marcos teria descido pelo elevador de serviço, carregando algumas malas como se fosse para uma viagem, e simplesmente sumiu. Ela não sabia onde ele estava. O CEO da Yoki havia desaparecido. A polícia, ciente de quem era a vítima, imediatamente classifica o caso como um potencial sequestro. Era a hipótese mais lógica. Um milionário, desaparecido, provavelmente levado por dinheiro. Enquanto o grupo anti-sequestro de São Paulo começava a se mobilizar, uma segunda cena se desenrolava a quilômetros dali, em uma área de mata fechada na cidade de Cotia, na Grande São Paulo. Moradores locais andando por uma estrada de terra notam algo estranho. Sacos de lixo pretos pesados jogados na beira da estrada. O cheiro é insuportável. A polícia é chamada e o que eles encontram é o início de um pesadelo. Dentro dos sacos não há lixo. Há partes de um corpo humano. Um corpo que foi metodicamente esquartejado. A perícia encontra um torso, braços, pernas. A cabeça é encontrada em um saco separado a alguma distância. O DHPP, o Departamento de Homicídios, agora tem 2 casos enormes e aparentemente desconexos nas mãos. De um lado, o desaparecimento de um CEO milionário, tratado como sequestro. Do outro, a descoberta de um corpo esquartejado, tratado como uma execução brutal, talvez do crime organizado. Mas o tempo, no relógio da investigação, começa a aproximar as duas histórias. A perícia que analisa os restos mortais em Cotia determina que são de um homem, de ascendência asiática, morto por um tiro e depois cortado com uma serra. O tempo de morte bate com o tempo do desaparecimento de Marcos Matsunaga. Os 2 quebra-cabeças começam a se parecer com um só. A polícia, agora desconfiada, retorna ao ponto zero da história de Elise, o apartamento de luxo.
Se Marcos desapareceu de lá, como ela disse, as câmeras de segurança do prédio de alta tecnologia deveriam ter a resposta. E elas tinham. Os investigadores pedem as fitas. E é aqui que a história da esposa preocupada começa a ruir. As imagens do dia 19 de maio, o dia do suposto desaparecimento, mostram sim Marcos Matsunaga chegando ao prédio. Ele entra no elevador social carregando uma caixa de pizza. Aquele seria seu último jantar. As câmeras o veem entrar no apartamento e nunca mais o veem sair. Mas as câmeras veem outra coisa. 20 horas depois, no dia seguinte, dia 20 de maio, as câmeras do mesmo elevador registram Elise Matsunaga. Mas ela não está desesperada. Ela está ocupada. Sozinha, ela faz várias viagens do apartamento até a garagem. Ela está carregando malas. Malas grandes, pesadas, de rodinha. Tão pesadas que ela parece fazer um esforço considerável para movê-las. As mesmas malas que dias depois seriam encontradas vazias em uma rodovia. As mesmas malas que, segundo a perícia, eram compatíveis com os sacos plásticos encontrados em Cotia. A polícia percebe ali que não está lidando com um caso de sequestro e que Elise Matsunaga não era a esposa da vítima. Ela era a principal e única suspeita. A mentira, a investigação e o passado de Kelly. Os vídeos do elevador foram a pedra angular da investigação. A hipótese de sequestro, que mobilizou a alta cúpula da Polícia de São Paulo, estava oficialmente morta. O foco do DHPP mudou da porta da rua para a porta do apartamento. O inimigo não estava do lado de fora, estava do lado de dentro. E ela tinha um nome: Elise Araújo Kitano Matsunaga. Os investigadores, agora com a certeza de que estavam lidando com um homicídio e não um desaparecimento, voltaram a se sentar com a viúva enlutada. Mas desta vez não era uma conversa de consolo, era um interrogatório. Elise foi chamada novamente à delegacia. Ela ainda estava no papel de esposa desesperada, colaborando com a polícia para encontrar o marido. Em sua primeira versão, ela havia sido vaga. Disse que Marcos saiu, que não sabia para onde. Agora os policiais pressionaram por detalhes. E a história de Elise começou a se contradizer. Em um segundo depoimento, ela mudou a versão. Disse que Marcos havia sim saído com as malas, mas que ele tinha voltado. E que depois de voltar, ele havia sido agredido por invasores no apartamento. Era uma tentativa desesperada de explicar o óbvio. Algo violento aconteceu dentro do apartamento. A mentira, porém, era fraca, amadora. Como invasores entrariam em um dos prédios mais seguros de São Paulo sem que ninguém visse? E por que as câmeras só mostravam ela saindo com as malas? Enquanto Elise se enrolava em suas próprias narrativas, uma segunda frente de investigação corria em paralelo. Uma que definiria todo o caso. Quem, afinal, era Elise Araújo? Os investigadores precisavam entender o contexto daquele casal. Precisavam encontrar um motivo. Fizeram o que sempre fazem. Cavaram o passado. E o que encontraram foi o exato oposto do conto de fadas que a imprensa estava começando a pintar. Elise não era uma herdeira, não vinha de uma família rica. Ela nasceu em Chopinzinho, uma pequena cidade no interior do Paraná. De origem humilde, ela sonhava em ser médica, mas a vida a levou para a enfermagem. E foi a enfermagem que a trouxe para São Paulo. Mas a vida na capital era cara, e o salário de enfermeira, baixo. A investigação descobriu que, para se sustentar e pagar pelos luxos que começava a cobiçar, Elise tomou um caminho paralelo. Ela entrou no mundo da prostituição de alto luxo. Sob o pseudônimo de Kelly, ela se tornou uma garota de programa, atendendo clientes em flats e hotéis caros. E foi assim, em 2004, que ela conheceu Marcos Kitano Matsunaga. Ele não foi um amor à primeira vista em uma festa. Ele foi um cliente. O que começou como uma transação comercial, um cliente pagando pelo tempo de Kelly, evoluiu. Marcos, na época casado com sua primeira esposa, se encantou por ela. Ele a tirou da vida, pagou por seus estudos, por seu apartamento e a transformou em sua amante exclusiva. Anos depois, ele se divorciou e, em 2009, casou-se com ela. A Kelly de Chopinzinho estava morta.
Em seu lugar, nascia a senhora Elise Araújo Kitano Matsunaga, agora com um sobrenome que valia milhões. Este passado não era um detalhe mórbido, era o coração do motivo. Elise havia apagado sua história, mas como a investigação provaria, Marcos nunca a deixou esquecer. Ele sabia de onde ela viera, e, segundo Elise, usava isso contra ela. De volta ao interrogatório, os policiais tinham todas as cartas. Eles tinham o corpo em Cotia, tinham as imagens das malas no elevador, tinham a perícia inicial do apartamento, que já encontrava vestigiformes de sangue, lavados, mas ainda presentes. E tinham o passado dela. A pressão sobre Elise era total. A farsa do sequestro ou da invasão era insustentável. Os policiais mostraram as imagens do elevador. Elise, é você, com as malas. Para onde o Marcos foi, se ele nunca saiu do prédio? Foi o ponto de ruptura. Cercada por todos os lados, a mulher que viveu uma mentira por anos viu seu mundo de luxo desabar. E então, Elise Matsunaga confessou. Mas sua confissão não foi a de uma assassina fria e calculista como Suzane. Foi a confissão de uma mulher que, segundo ela, agiu sob uma explosão de fúria. Ela contou sua versão. Na noite do dia 19 de maio, Marcos havia chegado com a pizza. O casal estava em crise. Elise, que havia apagado seu passado de Kelly, descobrira que Marcos estava fazendo com ela exatamente o que havia feito com a primeira esposa. Ele tinha uma amante, e a amante era, ironicamente também, uma garota de programa. A história estava se repetindo. Elise contratou um detetive particular que confirmou a traição. Naquela noite, ela o confrontou. A discussão, segundo ela, foi violenta. Ele a teria humilhado, dito que Kelly nunca deixaria de ser Kelly e ameaçado tirar a guarda da filha. Em um acesso de raiva enquanto ele pegava a pizza no micro-ondas, Elise, que era uma caçadora registrada e tinha treinamento com armas de fogo, um hobby do casal, pegou uma de suas pistolas e atirou na cabeça dele. O tiro foi fatal. O CEO da Yoki caiu morto na cozinha de sua cobertura de luxo. A senhora Matsunaga havia matado o senhor Matsunaga, mas a parte mais chocante da confissão ainda estava por vir. O horror, as horas perdidas e o esquartejamento. O tiro é um som definitivo. Em um apartamento de luxo, com acústica projetada para abafar os ruídos da cidade, o disparo da pistola calibre .380 foi, provavelmente, a última coisa que Marcos Kitano Matsunaga ouviu. E a primeira coisa que Elise Matsunaga ouviu foi o silêncio que se seguiu. O CEO da Yoki, o homem que a tirou da vida de Kelly e a colocou em um pedestal de luxo, estava morto no chão da cozinha, ao lado de uma pizza que começava a esfriar. Neste ponto, a história de Elise poderia ter tomado um rumo completamente diferente. Ela poderia ter ligado para a polícia, poderia ter ligado para seu advogado, poderia ter gritado por socorro. Um tiro em meio a uma briga violenta e uma confissão de traição poderia, talvez, ter sido configurado como legítima defesa ou homicídio passional. O pânico é a primeira emoção esperada. Mas o que se seguiu nas próximas horas não foi pânico, foi trabalho. O que aconteceu entre a noite do sábado, 19 de maio, e a tarde do domingo, 20 de maio, é o que transforma este caso de um crime passional comum em uma das histórias mais grotescas do crime brasileiro. Elise Matsunaga tinha um problema. Um problema de 1,80 m e mais de 90 quilos. Um corpo morto. Ela não podia simplesmente deixá-lo ali. E ela não podia carregá-lo para fora do prédio. A senhora Matsunaga, que vivia em um aquário de luxo, cercada por porteiros, seguranças e câmeras, estava presa com sua vítima. E ela tomou uma decisão. Para entender essa decisão, é preciso lembrar de duas coisas. A primeira, no apartamento, além de Elise e do corpo de Marcos, havia uma terceira pessoa, a filha do casal, um bebê de 1 ano. A criança estava lá, dormindo em seu berço, enquanto o pai jazia morto na cozinha. A segunda, Elise Matsunaga não era apenas uma ex-garota de programa, ela era técnica de enfermagem. Ela tinha formação. Ela conhecia a anatomia humana. Ela sabia onde ficavam as juntas, os órgãos, os pontos de articulação,
E ela tinha um hobby que dividia com o marido, a caça. Ela sabia manusear uma faca. A Elise Socialite, esposa de CEO, estava em choque. Mas a Kelly, a sobrevivente do interior do Paraná, e a Elise, enfermeira, já técnica, assumiram o controle. O primeiro ato foi mover o corpo. Ela o arrastou da cozinha para um dos banheiros de hóspedes, ou para a área de serviço. O sangue, como a perícia, o luminol, revelaria mais tarde, deixou um rastro. Ela o despiu. E então o horror começou. Elise levou o corpo de Marcos para o quarto de empregada, ou banheiro, e iniciou o processo de esquartejamento. Isso não foi um ato de fúria. A fúria estava no tiro. O que se seguiu foi um ato de logística, uma solução fria para um problema de peso e volume. Ela precisava que ele coubesse nas malas, usando uma faca de cozinha e, especula-se, talvez uma pequena serra do kit de caça do marido, Elise começou a desmembrar o homem com quem foi casada. A técnica de enfermagem sabia onde cortar. Ela separou a cabeça do torso, separou os braços e os antebraços, separou as pernas, cortando-as na altura da coxa e dos joelhos. A perícia mais tarde ficaria impressionada. Os cortes foram precisos. Eram cortes de quem sabia o que estava fazendo, visando as articulações para facilitar o trabalho. O chão do cômodo se tornou um abatedouro. E agora chegamos ao ponto mais perturbador de toda essa história. Um ponto que revela uma capacidade de compartimentação psicológica quase impensável. O trabalho era longo, exaustivo, e levou horas. E no meio desse processo macabro, o bebê acordou. A filha de 1 ano chorou no berço. E o que Elise Matsunaga fez? Ela parou. Ela foi até o banheiro, lavou as mãos e os braços, retirando o sangue do marido. Foi até o quarto da filha. Acalmou o bebê, trocou sua fralda, talvez a amamentou ou deu a mamadeira. Ela exerceu o ato da maternidade. E então, quando a criança voltou a dormir, Elise voltou ao banheiro, pegou a faca e continuou o seu trabalho. Essa pausa, essa troca de papéis, de esquartejadora para a mãe e de volta para a esquartejadora, é o que define a psicologia deste crime. Quando terminou, ela tinha 6 partes. A limpeza começou. Ela usou sacos de lixo pretos, da Yoki, ironicamente. Embalou cada parte. A cabeça, o torso, os braços, as pernas. Ela tentou limpar o apartamento. Usou água sanitária, produtos de limpeza. Esfregou o chão, tentou apagar os rastros. Mas o sangue é teimoso. Ele se infiltra nos rejuntes, sob os móveis. Ela não conseguiu limpar tudo. Por fim, a etapa final, a embalagem. Ela pegou 3 malas de viagem grandes, de rodinhas, da coleção de luxo da família. Colocou os sacos plásticos com os restos mortais de Marcos dentro delas. O trabalho estava completo. O sol já estava nascendo. O CEO da Yoki havia sido reduzido à bagagem. Elise, a esposa, tomou um banho, trocou de roupa e preparou-se para a sua própria fuga. A senhora Matsunaga estava pronta para deixar o prédio. E foi nesse momento que as câmeras do elevador, sua futura perdição, a capturaram. Cansada, mas metódica, ela desceu com as malas pesadas, uma por uma, passando pelo porteiro, talvez até recebendo ajuda. Ela colocou os restos do marido no porta-malas de seu carro, uma Land Rover, e então ela saiu. A jornada e a desova. O sol nasceu no domingo, 20 de maio de 2012. Para a maioria da elite paulistana, era um dia de descanso. Na cobertura da Vila Leopoldina, era o dia do juízo. O trabalho mais difícil havia terminado. Agora começava o trabalho mais arriscado. O elevador, com seu espelho e sua câmera de vigilância, se tornaria a passarela para a performance mais importante da vida de Elise. E há um detalhe aqui que o detetive BR não pode ignorar. Um detalhe que, talvez mais do que o próprio crime, revela o estado psicológico de Elise Matsunaga naquele momento. A filha do casal, o bebê de 1 ano, estava no apartamento. Ela não podia levá-la. A jornada que ela estava prestes a iniciar não era para crianças. Em uma decisão que gela a espinha, Elise Matsunaga fez sua escolha. Ela deixou a filha sozinha no apartamento. O bebê ficaria sem a mãe por horas, enquanto esta saía para se livrar do corpo do pai.
Ela começou a descida, viagem por viagem. O porteiro, acostumado com a rotina de um prédio de luxo, provavelmente não estranhou. A senhora Matsunaga, com sua Land Rover, parecia estar saindo para uma viagem curta. Uma mala, 2 malas, 3 malas, grandes, pesadas. O vídeo do elevador a mostra com uma calma que beira o irreal. Não há pânico visível, apenas o cansaço físico de quem está movendo um peso morto. Ela coloca as malas no porta-malas do carro, um veículo que valia centenas de milhares de reais, agora transformado em um carro funerário. Ela entra, liga o motor e o portão da garagem se abre. A senhora Matsunaga está na rua. Ela não tem um plano. Ela não tem um destino. Ela só tem uma direção: para longe. Ela dirige pela marginal, pega o rodoanel, o grande anel viário de São Paulo. Ela está agora apenas uma motorista em um carro de luxo, em um domingo de manhã. Mas ela está em uma bolha, sozinha com os restos de sua vida antiga no porta-malas. A polícia, mais tarde, rastrearia seu caminho através dos pedágios e das câmeras de segurança da rodovia, os olhos que tudo veem da sociedade moderna. E esses olhos a pegaram. Em um dos momentos mais bizarros da investigação, as câmeras de uma loja de conveniência em Cotia, na Grande São Paulo, registraram Elise. Ela parou o carro. Ela desceu. Ela entrou na loja. Ela não parecia uma assassina em fuga. Parecia uma motorista cansada. Comprou, segundo os relatos, água, talvez um salgado. Pagou. Foi um momento de normalidade surreal. Uma pausa para o lanche no meio de uma operação de desova de um corpo. Essa calma, essa capacidade de executar uma tarefa mundana enquanto seu marido estava em pedaços no carro, foi o que mais chocou os investigadores. De volta à estrada, ela sabia que o tempo estava correndo. Ela precisava de um lugar onde ninguém procuraria, um lugar onde as malas não seriam notadas. Ela saiu da rodovia principal e entrou em uma estrada de terra, em uma área de mata fechada, no município de Cotia. Um local conhecido como cemitério clandestino, um ponto de desova para o crime. Era ali que o herdeiro da Yoki terminaria sua jornada. Ela parou o carro. A solidão da estrada de terra era sua única testemunha. Ela abriu o porta-malas, e então ela não apenas jogou as malas. Ela iniciou o último ato de profanação. Ela abriu os sacos, e ela espalhou as partes. Ela não as deixou juntas para serem encontradas como um único corpo. Ela as descartou em pontos diferentes, ao longo da vala. O torso em um lugar, as pernas em outro, os braços e, por fim, a cabeça. Por que fazer isso? A resposta é tática. Ao espalhar as partes, ela atrasava a identificação. Ela tornava o trabalho da perícia mais difícil. Ela, talvez, esperasse que os animais e a decomposição fizessem o resto. Era uma tentativa final de apagar Marcos Matsunaga da existência. Com o porta-malas vazio, o trabalho estava feito. A Land Rover estava mais leve. Elise entrou no carro e fez o caminho de volta. A mesma marginal, o mesmo rodoanel, mas agora com a carga de um segredo, e não de um corpo. Ela voltou para a cobertura de luxo. Voltou para a filha, que a esperava sozinha por horas. O porteiro a viu entrar. A senhora Matsunaga estava de volta de sua viagem, mas o trabalho não havia terminado. O apartamento estava contaminado. O cheiro de sangue e de água sanitária estava no ar. Elise passou as 48 horas seguintes em uma segunda fase frenética, a limpeza. Ela esfregou o chão, os rejuntes, as paredes do quarto de empregada. Contratou, inclusive, uma diarista para o dia seguinte em uma tentativa bizarra de simular normalidade, mas a dispensou de limpar o quarto onde a bagunça estava. E então, ela começou a tecer sua teia de mentiras. Ela precisava que Marcos desaparecesse oficialmente. Ela ligou para a Yoki, perguntando pelo marido. Ela ligou para amigos. Ela fingiu preocupação. E só então, no dia 23 de maio, 4 dias após o crime, ela foi à polícia. Mas não para confessar, para relatar o desaparecimento de seu amado marido. A performance de viúva havia começado. A colisão das evidências e a queda da viúva.
Enquanto Elise Matsunaga tentava em vão apagar os vestígios de sangue de sua cobertura de luxo e ensaiava sua história de sequestro para a polícia, duas outras equipes trabalhavam em paralelo, e o relógio delas corria muito mais rápido. A primeira equipe era a do Instituto Médico Legal, o IML, que havia recebido os restos mortais encontrados em Cotia. A segunda era a da Delegacia de Homicídios, o DHPP, que já estava com a pulga atrás da orelha. A história de Elise não batia. O primeiro golpe na narrativa veio da própria família Matsunaga. A família de Marcos, de tradição japonesa, era reservada, mas unida e poderosa. Ao serem informados do desaparecimento e depois da descoberta do corpo em Cotia, eles agiram rápido. O irmão de Marcos foi ao IML. Não foi preciso um teste de DNA imediato. Algumas das partes, como as mãos, estavam em estado que permitia o reconhecimento visual. A família confirmou o pior. O corpo esquartejado em Cotia era, sem sombra de dúvida, o de Marcos Kitano Matsunaga. A notícia caiu como uma bomba. O CEO da Yoki não estava desaparecido. Ele estava morto e havia sido barbaramente esquartejado. O caso, instantaneamente, mudou de natureza. Saiu da esfera do sequestro e caiu diretamente no colo do DHPP como um homicídio qualificado. E o DHPP já tinha um nome no topo da lousa: a mulher que esperou 4 dias para relatar o sumiço do marido. A mulher que deu depoimentos contraditórios. A mulher que, segundo os vídeos do elevador, foi a última a ver Marcos vivo e a única a sair do prédio com malas suspeitas na exata janela de tempo. A polícia, agora com um mandado de busca e apreensão, voltou ao apartamento da Vila Leopoldina. Mas desta vez, eles não vieram fazer perguntas, vieram procurar respostas. E trouxeram sua arma mais poderosa, o luminol. Enquanto Elise assistia, agora na condição de principal suspeita, os peritos apagaram as luzes e o apartamento se acendeu. O rastro de sangue que Elise tentou freneticamente limpar com água sanitária brilhou em um azul fantasmagórico. Havia sangue na cozinha, havia sangue no corredor, havia sangue no quarto de hóspedes. O apartamento, que parecia impecável à luz do dia, era na verdade um mapa fluorescente do horror. Com as fitas de vídeo, o corpo identificado e o apartamento brilhando com provas forenses, os investigadores não tinham mais dúvidas. Em 4 de junho de 2012, menos de 2 semanas após o crime, a polícia decretou a prisão temporária de Elise Matsunaga. O castelo de cartas ruiu. A notícia explodiu como uma bomba nuclear na imprensa brasileira. Foi um frenesi que o país não via, talvez, desde o caso Susanne von Richthofen. E, de fato, as comparações eram inevitáveis, mas a estética era diferente. Susanne era a patricinha que mandou matar. Elise era algo novo. A imprensa cunhou os apelidos que se tornariam sua marca. A loira da Yoki, a esquartejadora da Vila Leopoldina. A imagem que estampou todos os jornais era a de sua mugshot, a foto da prisão. O rosto bonito, o cabelo loiro bem cuidado, em um contraste chocante com a natureza do crime. O Brasil não conseguia conciliar a imagem daquela mulher, que parecia uma socialite, com a imagem de uma pessoa capaz de serrar um corpo em 6 pedaços. E havia o detalhe mais chocante: o passado. A imprensa cavou fundo e descobriu a história de Kelly. A narrativa estava pronta. A garota de programa que se casa com um milionário. A traição, o crime, o esquartejamento. Era uma novela da vida real, e o público estava ávido por cada capítulo. A repercussão foi imediata e brutal. Elise Matsunaga não era mais uma pessoa. Era um monstro, um fenômeno, o assunto principal em todas as rodas de conversa. No meio desse furacão estava a filha do casal. O bebê de 1 ano que estava no apartamento durante o assassinato e o esquartejamento e que foi deixada sozinha enquanto a mãe desovava o pai, tornou-se a segunda grande vítima da tragédia. Com a mãe presa e o pai morto, a criança foi entregue aos cuidados dos avós paternos, a família Matsunaga, que imediatamente cortou todos os laços com Elise. Elise estava sozinha, presa, exposta. O quem, o como e o onde estavam respondidos. Mas assim como no caso Richthofen,
A pergunta que o Brasil realmente fazia e que definiria seu julgamento era uma só. Por quê? Ela agiu sozinha? Foi um crime passional, uma explosão de raiva, como ela alegou em sua confissão? Ou foi algo muito mais frio e calculado, como o esquartejamento sugeria? A batalha pela narrativa estava apenas começando. A batalha do julgamento. Paixão versus cálculo. O Fórum da Barra Funda, em São Paulo, tornou-se mais uma vez o palco de um espetáculo nacional. Se o julgamento de Suzanne von Richthofen foi o evento midiático da década de 2000, o de Elise Matsunaga foi o da década de 2010. A estrutura era a mesma: dezenas de câmeras, centenas de jornalistas e uma opinião pública que já havia emitido seu veredito. Elise, agora com 34 anos, mais magra, os cabelos escuros e presos, em nada lembrava a loira elegante do apartamento de luxo. Ela parecia sóbria, abatida, mas a promotoria argumentaria que aquilo, assim como a fachada de 2012, era apenas mais uma performance. A promotoria, liderada pelo promotor José Carlos Cosenzo, subiu ao plenário com uma tese clara: homicídio triplamente qualificado. Aos olhos do Ministério Público, Elise era uma assassina fria e seu crime foi tudo, menos passional. A primeira qualificadora era a do motivo torpe. Cosenzo argumentou que Elise não matou por amor ou traição, mas por dinheiro, pura e simples ganância. A investigação descobriu que Marcos Matsunaga tinha uma amante, e Elise, com seu passado de Kelly, sabia que um divórcio seria desastroso. Ela temia ser trocada, descartada e voltar à vida que teve antes. O promotor pintou o retrato de uma mulher que, temendo perder o padrão de vida milionário, decidiu resolver o problema da forma mais permanente. Ela não matou o marido. Ela matou seu provedor para herdar a fortuna. A segunda qualificadora era a do meio cruel. E aqui a promotoria usou a parte mais chocante do caso: o esquartejamento. A tese da acusação era de uma crueldade quase sádica. Eles apresentaram laudos que sugeriam que Marcos Matsunaga poderia talvez ainda estar vivo, agonizante, quando Elise começou a desmembrá-lo. Que o tiro na cabeça não teria sido imediatamente fatal e que o ato de desmembrá-lo foi o que, de fato, o matou. Se isso fosse provado, não seria mais ocultação de cadáver, seria tortura. Seria a definição de meio cruel. A terceira qualificadora era o recurso que dificultou a defesa da vítima. O tiro, segundo a perícia, atingiu Marcos na cabeça. Ele estava de lado ou de costas em um momento de distração, talvez pegando a pizza no micro-ondas, como Elise primeiro alegou. Ele não esperava o ataque. Foi, na visão da promotoria, uma traição. Essa era a história da acusação. Um monstro ganancioso que executou o marido a sangue frio e o esquartejou, talvez ainda vivo, para ficar com seu dinheiro. Do outro lado estava a defesa. O advogado Luciano Santoro tinha o trabalho mais difícil do mundo: humanizar uma esquartejadora. E ele o fez com uma estratégia brilhante. Ele não negou o crime. Ele não negou o esquartejamento. Ele abraçou os fatos, mas mudou a motivação. A tese da defesa não era homicídio qualificado, mas homicídio privilegiado. Em termos simples, ela matou sim, mas o fez sob o domínio de violenta emoção. Santoro desconstruiu a tese do motivo torpe: o dinheiro. Ele argumentou que Elise tinha um contrato de união estável que lhe garantiria milhões em um divórcio. Ela não precisava matar por dinheiro. Ela ganharia mais se divorciando. O verdadeiro motivo, ele disse, era o que ela confessou: a humilhação. A defesa focou no tapa. Elise, em seu depoimento, contou que, ao confrontar Marcos com as provas da traição, a discussão explodiu. Ela disse que Marcos a empurrou, deu um tapa em seu rosto e, o pior, a humilhou com as palavras que eram seu gatilho, que ela nunca deixaria de ser puta, que ele tiraria a guarda da filha e a deixaria sem nada. Foi nesse momento, segundo a defesa, que a Elise enfermeira, a Kelly do passado, a mulher humilhada, reagiu. Ela atirou não por cálculo, mas por fúria. Mas e o esquartejamento? Como defender o indefensável? Santoro foi direto.
Ele separou o crime em 2 atos. O primeiro ato foi o homicídio, um tiro no calor do momento. O segundo ato, o esquartejamento, não foi meio cruel, foi desespero, foi um ato de exaurimento. A defesa argumentou que o laudo da promotoria estava errado, que Marcos estava sim morto, e que Elise, em pânico, sozinha com um corpo em um apartamento, e lembrando de sua formação em anatomia, entrou em um estado de choque e fez a única coisa que sua mente em frangalhos conseguiu pensar para se livrar do problema. Não foi um ato de ódio, foi um ato de logística amadora e desesperada. O julgamento, portanto, se resumiu a isso. O júri acreditava em Cosenzo ou em Santoro. Elise era a loira da Ioki, gananciosa, ou a Kelly, humilhada. Durante 7 dias, as duas narrativas colidiram. Elise chorou. Confessou o tiro, confessou o esquartejamento, mas repetiu diversas vezes: ele me bateu, ele me humilhou. Ao fim, o júri, composto por 7 pessoas comuns, se retirou. A decisão que tomaram foi uma das mais fascinantes e técnicas. Eles, de certa forma, dividiram a culpa. Eles rejeitaram a tese de motivo torpe, ganância, da promotoria. Eles rejeitaram a tese de meio cruel, que ele estava vivo. Isso foi uma vitória imensa da defesa. O júri acreditou que Elise foi sim humilhada e que agiu por emoção. Mas eles também rejeitaram a tese completa da defesa. Eles não aceitaram o homicídio privilegiado. Eles entenderam que, mesmo humilhada, ela não agiu em legítima defesa. E eles aceitaram a terceira qualificadora da promotoria, recurso que dificultou a defesa da vítima. O resultado foi uma condenação por homicídio qualificado. Além disso, ela foi condenada por ocultação e destruição de cadáver. A sentença final proferida pelo juiz foi de 19 anos, 11 meses e 1 dia de prisão. Uma pena dura, mas imensamente menor que os mais de 30 anos que a promotoria pedia, e muito, muito menor que os 39 anos de Suzanne von Richthofen. O veredito estava dado. Elise Matsunaga não era, aos olhos da lei, um monstro frio e calculista. Era uma assassina passional. Mas seu destino agora seria exatamente o mesmo da mulher com quem o Brasil tanto a comparava. O próximo endereço dela era Tremembé. A chegada em Tremembé e o pavilhão das famosas. A condenação de Elise Matsunaga a 19 anos, 11 meses e 1 dia de prisão foi o carimbo em seu passaporte para um novo mundo. Um mundo que, apesar de restrito, era tão complexo e midiático quanto o que ela deixava para trás. O furgão que a levou do Fórum da Barra Funda para a penitenciária feminina Pemile de Tremembé, no interior de São Paulo, não era apenas um transporte. Era uma descida. Ela deixava para trás o apartamento de 500 metros quadrados, os carros de luxo e o sobrenome Matsunaga, que legalmente ela ainda carregava, para entrar em um universo de grades, uniformes bege-caqui e contagens diárias. A chegada de um preso em uma penitenciária é sempre um ritual de humilhação e despersonalização. Elise, a mulher que um dia foi Kelly e depois a senhora Matsunaga, agora era apenas mais um número de matrícula. Ela passou pelos procedimentos padrão. Teve o cabelo raspado, entregou seus pertences civis, vestiu o uniforme e foi levada para uma cela de triagem. O choque cultural para alguém que veio do nível de riqueza de Elise é inimaginável. O luxo da Vila Leopoldina foi trocado por uma cela de poucos metros quadrados, dividida com outras mulheres, com um banheiro coletivo e uma rotina regida por um sino. Mas Tremembé, como já estabelecemos neste dossiê, não é uma prisão comum. É um ecossistema próprio, uma espécie de bolha, onde o sistema carcerário isola suas detentas mais problemáticas, ou, neste caso, mais famosas. Elise não foi jogada na massa carcerária comum, pois lá sua vida estaria em risco imediato. Ela foi colocada no pavilhão das notórias, e é aqui que as duas linhas narrativas do nosso dossiê Tremembé finalmente se colidem. Quando Elise Matsunaga chegou em Tremembé em 2016, Suzanne von Richthofen não era uma novata. Ela era uma veterana.
Suzane estava lá há mais de uma década. Ela já havia passado pela fase do choque, da adaptação, e já estava em pleno jogo de bom comportamento. Suzane era, de fato, uma das figuras de poder naquele pavilhão. Não um poder de violência, mas um poder de status. Ela era a detenta que trabalhava na oficina de costura da FUNAP, que tinha bom trânsito com os guardas e com a administração, que conhecia cada regra e cada brecha. Suzane era a presa modelo em pleno exercício de sua função. O encontro entre Elise e Suzane não foi um evento marcado, mas uma inevitabilidade do cotidiano carcerário. O pátio, o refeitório, a oficina de trabalho. A imprensa da época se deliciou com as especulações. E os relatos que vazaram de dentro da prisão pintaram um quadro fascinante. Elise, a novata, teria sido recebida com uma mistura de curiosidade e até, segundo alguns, de acolhimento. Neste universo particular, a notoriedade é uma forma de moeda social. Elise não era uma Zé Ninguém. Ela era a Elise Matsunaga. Seu caso foi televisionado por 4 anos. Ela era, em termos de fama criminal, do mesmo escalão de Suzane. E a elas se juntava a terceira figura dessa tríade macabra, Ana Carolina Jatobá, a madrasta condenada pela morte de Isabela Nardoni. A imprensa as apelidou de as Três Viúvas Negras, ou a Santíssima Trindade de Tremembé. A parricida, a infanticida, Jatobá, e a esquartejadora, Elise. Relatos da época indicavam que Suzane e Ana Carolina Jatobá já tinham uma relação de amizade e apoio mútuo. A chegada de Elise completou o grupo. Disse que, nos primeiros dias, foi Suzane quem guiou Elise, explicando as regras não escritas da prisão, como se portar com quem falar, como sobreviver à rotina. Uma imagem perturbadora, a assassina de 2002 ensinando a assassina de 2012 a navegar o sistema. Mas Elise Matsunaga não era Suzane von Richthofen. A personalidade delas era fundamentalmente diferente. Suzane é descrita como fria, cerebral, calculista, uma jogadora de xadrez que vê o sistema como um tabuleiro. Elise, por outro lado, sempre foi descrita como mais explosiva, mais passional, a Kelly, que sobreviveu à vida nas ruas e depois ao luxo opressor. Elise não tinha a mesma paciência de Suzane para o jogo do bom comportamento. Elise foi colocada para trabalhar. Assim como Suzane, ela foi para a oficina de costura. Ela costurou uniformes. Ela tentou se adaptar. Mas ao contrário de Suzane, que via o trabalho como um meio para um fim, a redução da pena, Elise parecia ter mais dificuldade em se submeter. Relatos de dentro do presídio falavam de uma Elise mais reclusa, mais instável emocionalmente, que por vezes se isolava e chorava, e por outras se mostrava mais assertiva. Ela não era a boa moça que Suzane performava tão bem. A dinâmica entre elas, portanto, não era de simples amizade. Era uma relação de conveniência, de circunstância. Eram as 3 mulheres mais famosas do Brasil, presas no mesmo lugar, compartilhando o mesmo destino. Mas enquanto Suzane focava metodicamente em seu plano de liberdade, Elise estava prestes a começar sua própria batalha. Uma batalha não apenas pela redução da pena, mas pela única coisa que ainda lhe importava no mundo, a única coisa que ela não podia ver: sua filha. A chegada em Tremembé foi o fim da queda, mas foi o começo de uma nova guerra. O jogo da prisão, a batalha pela filha e a nova âncora. A penitenciária de Tremembé não é um lugar, é um tabuleiro. E cada nova detenta precisa aprender as regras rapidamente para não ser devorada por ele. Elise Matsunaga, que chegou em 2016, tinha uma vantagem sombria. Ela não era uma anônima. Ela era uma celebridade do crime, e o sistema a colocou junto com as outras. Mas a recepção de boas-vindas de Suzane von Richthofen e Ana Carolina Jatobá foi apenas o primeiro dia. O resto da pena, Elise teria que cumprir sozinha. Assim como Suzane, seu primeiro destino foi a oficina de costura da FUNAP. Este é o grande equalizador de Tremembé. A parricida, a madrasta e a esquartejadora, lado a lado, em máquinas de costura industriais,
costurando uniformes de presidiários por um salário irrisório por mês. Era um trabalho, mas mais importante, era uma forma de remissão de pena. A cada 3 dias trabalhados, um era descontado da sentença. E Elise, assim como Suzane antes dela, agarrou-se a isso. Mas as semelhanças param por aí. Os relatos de dentro do presídio pintam quadros muito diferentes das duas. Suzane, a veterana, era a jogadora perfeita. Calculista, fria, sempre um passo à frente, construindo sua imagem de presa modelo com a paciência de uma enxadrista. Elise, por outro lado, era fogo. Sua natureza, a mesma que explodiu no apartamento da Vila Leopoldina, não se apagou facilmente. Ela é descrita como mais instável, mais reclusa. Tinha dias de choro profundo e dias de raiva contida. Elise não era a boa moça natural que Suzane performava. Elise teve que ser quebrada pelo sistema para aprender a jogar. E ela tinha um motivo para aprender, um motivo muito mais urgente e visceral do que o de Suzane. O dossiê Detetive BR precisa ser claro neste ponto. Suzane von Richthofen lutou, na prisão, por dinheiro, a herança, e por liberdade. Elise Matsunaga lutou por maternidade. Essa foi a sua verdadeira sentença. Quando Elise foi presa, sua filha, o bebê de 1 ano que estava no apartamento durante o crime, foi imediatamente retirada de seu convívio. A guarda provisória foi dada aos avós paternos, a família Matsunaga. E a família Matsunaga, compreensivelmente, fez de tudo para apagar Elise da vida da criança. Eles não queriam apenas a guarda, eles queriam a destruição do vínculo. Da cela em Tremembé, Elise iniciou a batalha judicial mais dolorosa de sua vida. A luta para não perder o poder familiar. A lei brasileira prevê que um pai ou mãe condenado por um crime contra o outro genitor pode ser considerado indigno de ser pai ou mãe. É a pena capital da maternidade. O paradoxo é cruel. A mulher que foi condenada por matar o pai de sua filha agora precisava provar para um juiz, de dentro de uma cela de prisão, que ela ainda era capaz de ser mãe. Essa batalha definiu cada dia de Elise em Tremembé. Cada dia de trabalho na oficina de costura não era apenas menos um dia na pena. Era um dia de bom comportamento para anexar ao processo. A sua conversão religiosa, assim como a de Suzane, foi vista com cinismo, mas para Elise era uma prova de regeneração para o juiz da vara de família. Ela enviava cartas, desenhos, pedidos de visita, e a família Matsunaga, com todo o seu poder financeiro e jurídico, bloqueava tudo. Eles trocaram o nome da criança. Eles se mudaram do país por um tempo. Fizeram tudo para que a filha de Elise crescesse acreditando que a mãe estava morta. É nesse abismo de desespero que as detentas de Tremembé encontram suas novas âncoras. Assim como Suzane, que se envolveu com Sandrão, Elise também buscou um relacionamento. Ela iniciou uma união estável com outra detenta, Tayana. Era um padrão que se repetia em sua vida. Desde Kelly encontrando Marcos, Elise parecia precisar de um parceiro para se reequilibrar. A relação era uma troca de apoio mútuo, uma forma de sobreviver ao isolamento. E assim, a Elise de Tremembé foi forjada. Não era a Kelly sobrevivente, nem a senhora Matsunaga do luxo. Era uma nova persona. Uma mulher que costurava uniformes o dia todo, que vivia um relacionamento com outra mulher à noite e que passava cada minuto de folga com advogados, lutando em uma guerra de papel para que sua filha, um dia, soubesse que ela existia. Ela estava, de fato, jogando o mesmo jogo de Suzane von Richthofen, mas por razões opostas. Suzane jogou para se livrar do passado. Elise jogou para tentar recuperar um fragmento dele. O teste de Rorschach, o documentário e a progressão. A lei de execução penal brasileira é um algoritmo. É uma fórmula fria que não se importa com a comoção pública. Para a lei, o que importa é o tempo e o comportamento. E Elise, a detenta, estava fazendo a lição de casa. Ela trabalhou na oficina de costura. Ela leu. Ela estudou. Ela cumpriu o tempo necessário de sua pena para pedir a progressão de regime. Em 2017, apenas 1 ano após sua condenação, ela já tinha o direito de solicitar o regime semiaberto.
Mas no Brasil, ter o direito e obter o direito são duas coisas muito diferentes, especialmente quando seu nome é Elise Matsunaga. É aqui que o Ministério Público entra em cena. O MP, vendo Elise com o mesmo ceticismo que via Suzanne von Richthofen, tornou-se o grande antagonista de sua progressão. Para os promotores, o bom comportamento de Elise na prisão não era um sinal de regeneração. Era uma performance, a mesma performance da senhora Matsunaga de 2012. Como uma mulher que esquartejou o marido poderia ser considerada apta ao convívio social tão rapidamente? A promotoria, então, usou sua principal arma para barrar a progressão, a dúvida psicológica. Eles exigiram que Elise fosse submetida a um rigoroso exame criminológico. E a peça central desse exame é uma das ferramentas mais famosas e temidas da psicologia, o teste de Rorschach. Imagine a cena. Elise Matsunaga, a mulher que lavou o sangue do marido do chão de sua cobertura de luxo, agora está sentada em uma sala estéril dentro de Tremembé. À sua frente, uma psicóloga lhe apresenta uma série de pranchas com borrões de tinta abstratos. O que você vê aqui? É um teste de projeção. O que o MP queria saber não era se ela via borboletas ou morcegos, mas se por trás da fachada de detenta modelo o laudo revelaria impulsividade, agressividade reprimida, traços de psicopatia, ausência de remorso. O teste de Rorschach de Elise tornou-se uma batalha de interpretações. O laudo, como sempre, foi ambíguo. Os peritos apontaram, sim, traços narcisistas e dificuldade de lidar com frustração, exatamente o que a defesa alegou como o gatilho da violenta emoção. Mas o laudo não a cravou como uma psicopata, no sentido de Suzanne. O resultado foi inconclusivo o suficiente para não ser uma barreira intransponível, mas turvo o suficiente para o MP usá-lo para atrasar sua liberdade. Enquanto essa batalha técnica e silenciosa corria nos autos do processo, Elise tomou uma decisão que chocou o sistema e mudou o jogo. Foi uma jogada que Suzanne von Richthofen, com sua discrição calculista, jamais faria. Elise decidiu fazer o seu próprio teste de Rorschach, mas não para os peritos do fórum. Ela o faria para o Brasil inteiro. Em 2021, enquanto ainda cumpria pena, Elise Matsunaga concordou em dar seu depoimento para uma série documental da Netflix. Elise Matsunaga era uma vez um crime. Foi um movimento de altíssimo risco. Ela quebrou o silêncio da prisão. Sentou-se diante das câmeras, com o uniforme caqui, e pela primeira vez contou sua própria história, com sua própria voz. Foi o seu Rorschach público. O Brasil, em vez de borrões de tinta, viu seu rosto, ouviu seu choro, analisou suas pausas. Para o detetive BR, este é um ponto crucial da análise. Por que ela fez isso? O cinismo diria que foi uma performance calculada, uma tentativa de humanizar a esquartejadora e influenciar a opinião pública e os juízes que decidiriam seu futuro. Uma estratégia de relações públicas. Outra leitura é que foi um ato de desespero. A única forma que ela encontrou de contar a sua versão da história, de reforçar a tese da violenta emoção e da humilhação que seu advogado usou no júri. Foi Elise, a Kelly sobrevivente, usando as câmeras como Suzanne usou o bom comportamento, uma ferramenta para a liberdade. O documentário dividiu o país. Alguns viram uma mulher sofrida e arrependida. Outros viram uma atriz fria, manipuladora e incapaz de derramar uma lágrima sincera. Mas, legalmente, o documentário não mudou o algoritmo. A lei continuou seu curso. A batalha judicial se arrastou por anos. O MP barrou a progressão em 2017, em 2018, em 2019. Mas a cada dia trabalhado, a cada dia de bom comportamento, a matemática ficava mais forte. Os laudos, apesar de apontarem traços, não podiam afirmar que ela era um perigo concreto. A defesa martelava. A pena dela foi de 19 anos, não de 30. Ela não era Suzanne. O júri já havia reconhecido a emoção. E então, em maio de 2022, 10 anos após o crime, a decisão final veio. O juiz da Vara de Execuções Criminais de Taubaté
deu a canetada. Contra a vontade do Ministério Público, mas a favor do que a lei de execução penal ditava, Elise Matsunaga foi considerada apta. Ela não ganhou o semiaberto que ela tanto lutou. Ela pulou direto para algo maior. O juiz concedeu a ela o regime aberto, na prática, a liberdade. A mulher que entrou em Tremembé em 2016, que dividiu cela com Suzane, que costurou uniformes e que chorou por sua filha, agora estava saindo pela porta da frente, para não mais voltar. O epílogo, a vida de Kelly e a herdeira órfã. No dia 30 de maio de 2022, 10 anos após o crime, Elise Matsunaga saiu pela porta da frente da penitenciária de Tremembé com 2 malas nas mãos. Mas, desta vez, as malas eram leves. Levavam apenas seus pertences pessoais, os poucos itens que ela acumulou em uma década de prisão. Ela estava livre. Mas a liberdade para Elise provou ser algo muito diferente do que foi para Suzane von Richthofen. Suzane saiu e, com sua frieza calculista, mergulhou em um novo projeto de família perfeita. Encontrou um parceiro, teve um filho, iniciou uma nova faculdade. Ela recriou a fachada. Elise, por outro lado, saiu para o anonimato. E seu destino foi a prova final da queda espetacular de sua vida. A senhora Matsunaga, a mulher que vivia em uma cobertura de 500 metros quadrados e dirigia uma Land Rover de luxo, agora precisava de um emprego para pagar o aluguel. Ela se mudou para uma pequena cidade no interior de São Paulo, primeiro para Franca, depois para a região de Sorocaba. E na tentativa de apagar o sobrenome que era sua glória e sua maldição, ela voltou a ser, legalmente, apenas Elise Araújo. E a notícia que chocou o Brasil em 2023 foi a de seu novo emprego. Elise Araújo, a esquartejadora da Yoki, estava trabalhando como motorista de aplicativo. A ironia é quase poética e profundamente trágica. A mulher que um dia usou um carro de luxo para se livrar dos restos mortais do marido, agora usava um carro popular para transportar estranhos por alguns reais, escondida à vista de todos. Era a Kelly de Chopinzinho, a sobrevivente de volta à ativa, fazendo o que precisava para pagar as contas. Sua liberdade, no entanto, é vigiada. O regime aberto não é a liberdade plena. É uma prisão, sem grades. Ela precisa ter um endereço fixo, precisa estar em casa todas as noites em um horário determinado. E não pode frequentar bares ou se ausentar da cidade sem autorização judicial. É uma liberdade em uma coleira legal. Cada passo em falso, como o que Cristian Cravinhos deu, a mandaria de volta para Tremembé. Elise, a mulher que um dia sonhou ser médica, hoje vive uma vida modesta, anônima, onde sua única tarefa é não errar, enquanto sua história é contada por todos, menos por ela. Mas o verdadeiro epílogo desta história não é sobre Elise. É sobre a outra vítima, a filha. A bebê que estava no apartamento, que ouviu o choro da mãe e o silêncio da morte do pai. O que aconteceu com ela? Enquanto Elise travava sua batalha pelo regime aberto, a família Matsunaga travava uma batalha muito mais definitiva na vara de família. E nela, Elise perdeu, de forma total e irreversível. A justiça, em uma decisão dura, mas esperada, decretou a indignidade de Elise. Ela foi legalmente destituída do poder familiar. Elise Matsunaga não é, aos olhos da lei, a mãe de sua própria filha. Os avós paternos, a família Matsunaga, ganharam a guarda permanente. Eles fizeram o que qualquer família em sua posição faria. Tentaram apagar o horror. Eles mudaram o nome da criança. Eles a tiraram do Brasil. A herdeira do Império Yoki, a menina que herdará a fortuna que seu pai construiu, está sendo criada em outro país, sob outra identidade. Ela cresce sem pai, pois ele foi assassinado. E cresce sem mãe, pois a mãe que a amava foi a mesma que o assassinou. Em sua cela, Elise podia costurar uniformes, podia sonhar com a liberdade, podia até dar entrevistas para a Netflix. Mas ela nunca mais poderia legalmente ver a filha. A criança que ela diz ter sido a sua única motivação. No final, o destino de todos foi selado. Marcos está morto. Elise está livre, mas marcada para sempre,
reduzida a uma vida de subemprego e anonimato vigiado. E a filha, a única herdeira, é uma órfã multimilionária, a verdadeira e última vítima de uma noite de fúria na Vila Leopoldina. Suzane, a parricida, Elise, a esquartejadora. A penitenciária de Tremembé foi o lar das duas, mas, como vimos, havia uma terceira figura no pavilhão das famosas. Uma mulher cujo crime não foi contra os pais, nem contra o marido. Foi contra uma criança. No nosso próximo dossiê Tremembé, o detetive BR vai abrir o arquivo do caso que parou o Brasil. Um crime que aconteceu em um prédio de luxo e terminou com uma tela de proteção cortada. O caso Isabela Nardoni e a história de Ana Carolina Jatobá. Inscreva-se no Detetive BR e ative as notificações para não perder o próximo capítulo da nossa investigação.